Quais são os seus talentos? Se essa pergunta faz a sua cabeça borbulhar, calma, eu te garanto que você tem talentos e nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode identificá-los. Meu nome é Natasha Golik, eu sou orientadora de carreiras, formada em psicologia e eu trabalho com processos de escolha, transições e recolocação profissional. Talento pode parecer alguma coisa grandiosa que pouquíssimas pessoas têm. Só que no fundo, talento é uma aptidão natural, algo que a gente tem facilidade, que a gente leva jeito para fazer. Todo ser humano tem talentos para algumas coisas. E quando a gente pensa na nossa carreira, é fundamental a gente saber quais são os nossos talentos, porque sabendo quais são, aumenta muito a chance da gente ter sucesso, da gente se destacar. Justamente porque quando a gente faz alguma coisa bem e a gente se esforça, naturalmente os nossos resultados tendem a ser melhores e com isso vem reconhecimento, vem destaque e vem sucesso, que são coisas que eu imagino que você também tem interesse. Para ilustrar, vou dar um exemplo meu. Eu sou péssima de matemática, de física, eu sou muito ruim mesmo. E eu poderia trabalhar em alguma área que me exigisse esses conhecimentos? Sem dúvida, eu iria estudar, eu iria dar um jeito. Só que eu competiria na mesma área com profissionais que naturalmente têm essa facilidade, têm essa aptidão. Então eu precisaria de um esforço enorme para chegar em um nível que para essas outras pessoas que são naturalmente boas nessa área, seria o básico delas. E enquanto eu estivesse me esforçando para chegar no que para elas é o básico, elas estariam se esforçando e se desenvolvendo e indo muito além. Por outro lado, uma pessoa que não gosta de interação social, gosta de trabalhar mais sozinho, com máquina, só ela em um computador, sofreria para fazer o meu trabalho, que exige interação, troca, conversa. E enquanto essa pessoa teria um esforço gigante para fazer esse trabalho, para mim já é algo mais natural, que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer e que eu consigo ter bons resultados sem fazer um esforço gigantesco. E aqui tem um ponto que é importante falar, que talento é uma aptidão que pode ou não ser desenvolvida. E isso também faz toda a diferença. Porque se um talento é alguma coisa que a gente tem facilidade, que a gente leva a jeito, se a gente pega esse talento e lapida, se a gente aprimora, aí esse talento se torna um ponto forte. E um ponto forte é algo que realmente é capaz de alavancar os nossos resultados. Mas enfim, se você está aqui vendo esse vídeo, é porque provavelmente você tem dificuldade de identificar quais são os seus talentos. Então agora eu vou te passar 4 perguntas para você se fazer e depois vou passar algumas outras dicas adicionais, então continua aqui. E esses exercícios vão te ajudar a sair dessa situação e identificar quais que são as suas aptidões que você pode e deve investir. Vamos lá! A primeira pergunta é a mais óbvia. No que você é bom? O que você faz bem? Quais são as atividades que você leva jeito, que você tem facilidade, que são naturais para você? E aqui é importante você não menosprezar as coisas que você tem facilidade, porque às vezes essas coisas são tão naturais pra gente que a gente pensa, imagina, todo mundo faz isso. Só que a hora que a gente para analisar com mais cuidado, a gente percebe que não é todo mundo que faz isso. E é aí que moram os nossos diferenciais. A segunda pergunta, na sua vida, como um todo, não só na sua vida profissional, quais foram os elogios que você recebeu ao longo da sua vida? As pessoas falavam bem de você sobre quais características, sobre quais atividades que você fazia. Pensa, quais foram os elogios que você recebeu e recebe ainda hoje na sua vida. A terceira pergunta também vale para qualquer contexto da sua vida e é: que tipos de ajuda que normalmente as pessoas te pedem? E a quarta pergunta é: quais são atividades que você faz que te deixam em estado de flow? O que é o estado de flow? Sabe quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente fica imerso, a gente nem vê o tempo passar? Essas 4 perguntas tenho certeza que vão te ajudar a sair aí com uma listinha. Mas tem algumas dicas adicionais para te passar. Se estiver muito difícil responder essas perguntas, ou se você sair com uma listinha muito pequena e você quiser ajuda para complementar, você pode fazer essas perguntas para pessoas próximas, que sejam da sua confiança, que te conheçam bem, e você pode falar, me ajuda aqui a responder essas perguntas sobre mim, o que você vê, qual que é a sua percepção? E com isso você vai aumentar a sua lista e você vai conseguir explorar esses talentos. E por que eu falo sobre explorar os talentos? Porque pode ser que apareçam algumas coisas que você até imaginava, mas que você nunca tenha dado muita bola, muita importância. E aí você pode então começar a reparar e ver se realmente isso faz sentido.
Pode ser também que apareça alguma coisa que você realmente nunca se deu conta. E aí você pode, de propósito, se expor a situações que envolvam esse tipo de atividade para que você consiga avaliar, para que você possa testar e perceber se isso realmente faz sentido. Um terceiro ponto, e aí principalmente se você tiver uma lista grande, você pode escolher 1, 2, 3 talentos ali que você considere principais para investir a sua energia, a sua dedicação, para aprimorar esses talentos e ver como é que as coisas saem. Mas pode ser também que você decida explorar algo que não apareceu, que você não pensou, mas que você queira se expor a essa situação. E esse é um ponto muito importante porque os nossos talentos, apesar de serem aptidões nossas, não tem como a gente descobrir se a gente não entrar em contato com eles. Vou dar alguns exemplos. Como que eu poderia saber se eu tenho aptidão para esporte, por exemplo, se eu nunca fiz nenhuma atividade física? Ou como que eu vou saber que eu sou boa com trabalhos manuais se eu nunca fiz nenhum tipo de trabalho manual? Ou ainda que eu tenho muita facilidade para trabalhar com vendas se eu sempre trabalhei quietinha, sem interagir com outras pessoas, sozinha, só eu e um computador, por exemplo. Percebe como é necessário que a gente entre em contato com uma atividade, que a gente se exponha a uma atividade, para daí sim saber se a gente tem aptidão para aquilo ou não? Então pode ser também que você decida explorar coisas novas para conscientemente pensar se isso faz sentido para você ou não. Mas tem também algumas outras situações que são muito comuns e que são importantes de trazer aqui. Eu já atendi algumas pessoas que chegavam até mim perdidas, sem saber no que eram boas, porque vinham ou de famílias que, por exemplo, todo mundo tinha seguido uma mesma carreira naquela família. E aí, naturalmente, aquela pessoa decidiu seguir a mesma carreira, fez a mesma faculdade, começou a atuar e, na prática, ela se deu conta de que aquilo não combina com ela, que os talentos exigidos para aquele trabalho não necessariamente são realmente os talentos dela. Isso também acontece muito com pessoas que tinham um grupo fechado de amigos ali na escola, no ensino médio, que todos foram fazer a mesma coisa ou foram para um mesmo caminho e a pessoa seguiu a onda, não sabia o que fazer, foi na mesma onda, também fez o mesmo curso e começou a trabalhar, e aí depois de já ter investido tempo, dinheiro, energia, muito esforço, percebeu que aquilo não combinava muito com ela. E isso gera, sim, muita frustração, principalmente por conta de todos esses recursos investidos no desenvolvimento de um caminho que mais pra frente a gente percebe que não combina com a gente. Mas enfim, aí já é assunto até para um outro vídeo. E um último ponto importante que eu também quero trazer é pra gente ficar atento com relação às nossas crenças. Porque pode ser que a gente abra mão de trabalhar com alguma coisa que é um talento nosso, por acreditar, por exemplo, que isso não dá dinheiro, ou que é impossível ser bem-sucedido nesse caminho. Eu, quando decidi fazer psicologia, ouvi muitas vezes, ao longo da faculdade, que psicologia não dava dinheiro. Que, você faz psicologia por amor, né? Porque para ter dinheiro não é. E isso é muito sério, porque isso não é uma verdade absoluta. Claro que existem caminhos estatisticamente mais prósperos financeiramente do que outros, mas em todas as carreiras, em todas as atividades, sempre vai ter alguém que está fazendo dinheiro. Então, se você tem algum talento e você já pensou, deixa isso pra lá, isso aqui não vai dar em nada, antes de descartar essa ideia, avalie, aumente as suas referências, amplie o seu olhar, vai procurar. Eu tenho certeza que tem alguém que já conseguiu ter um sucesso interessante nessa área, que conseguiu ter um reconhecimento, que conseguiu fazer dinheiro. E por isso que é importante a gente não se fechar nas referências que a gente já tem. É importante a gente ampliar as nossas referências, buscar novas pessoas, para daí sim a gente conseguir avaliar e ponderar de uma forma mais realista se isso faz sentido pra gente ou não, se a gente quer seguir por esse caminho ou não. E aí, claro, é importante ponderar que essas pessoas que se destacaram em todas as carreiras, provavelmente o que aconteceu? Primeiro, elas sabiam quais eram seus talentos. Segundo, elas investiram nos seus talentos a pontos deles se tornarem pontos fortes. E por fim, elas decidiram seguir por esse caminho, investir nesse caminho e se desenvolver cada vez mais. Então, recapitulando o que a gente falou aqui hoje. Talento é uma aptidão que pode ou não ser desenvolvida e, se for desenvolvida, chega a ser um ponto forte.
E se não for desenvolvida, vai ser ali um potencial que ficou parado, desperdiçado, que a gente não usou. Segundo ponto, quando a gente trabalha com os nossos talentos, aumenta muito as nossas chances de ter sucesso, de ter reconhecimento, de ter destaque na nossa área. Terceiro ponto é que os nossos talentos, em geral, são coisas muito naturais pra gente. E aí pode ser que a gente nem perceba ou que a gente pense que qualquer um é capaz de fazer isso que a gente faz com a mesma facilidade, com a mesma naturalidade. O que não é verdade. Indo adiante, eu te passei 4 perguntas para você se fazer, responder e investigar os seus talentos, e eu te recomendei também que você se permita explorar esses talentos, para entrar em contato com eles de uma maneira mais profunda e aí sim avaliar se são realmente talentos que você quer continuar se desenvolvendo ou não. E se ainda assim você sair daqui com uma listinha muito pequena, não deixe de se permitir conhecer coisas novas. Entre em contato com atividades diferentes, se coloque em situações novas para você, amplie a sua rede de referências, talvez pense em coisas que você fazia mais naturalmente quando era criança e que com o tempo você foi deixando de fazer. Porque todo mundo tem talento, eu te garanto que você também tem os seus, você só precisa entrar em contato com eles. Bom, esse foi o primeiro vídeo aqui no canal, tô super feliz de ter você aqui, obrigada por ter chegado até o final do vídeo. E como você sabe, todo começo é desafiador em relação a números nas plataformas. Então, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, pode ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha também esse vídeo se você pensar em algum amigo que pode se beneficiar com esse conteúdo. Além de me ajudar muito, você vai sempre receber conteúdos novos que vão te ajudar a alavancar cada vez mais a sua carreira. Até o próximo vídeo!